Olá! Nesta aula, vamos aprender equações polinomiais. Para isso, vamos retomar o que são equações. Uma equação é uma sentença matemática formada por uma igualdade composta por expressões matemáticas contendo ao menos uma incógnita. Cada uma das expressões da igualdade contém coeficientes e incógnitas. Os coeficientes são os valores determinados, as incógnitas são os valores desconhecidos que, dependendo do valor que assumam, podem tornar a equação verdadeira ou falsa. Uma equação pode possuir inúmeros coeficientes e incógnitas. Resolver a equação consiste em encontrar quais são os elementos que, substituídos no lugar da incógnita, tornam a equação verdadeira. Esses elementos são chamados soluções ou raízes da equação polinomial. Uma equação de grau n possui sempre n raízes, sejam elas reais ou complexas. Equação polinomial ou algébrica é toda equação da forma p de x igual a zero, em que p de x é um polinômio. Acompanhe. P de x igual a nx elevado a n mais a n menos 1, x elevado a n menos 1 mais vários termos, mais A1x mais A0, sendo o grau igual a n, com n maior ou igual a 1. Portanto, podemos ter equações polinomiais de vários graus, primeiro, segundo, quarto, quinto, enfim. Acompanhe comigo alguns exemplos de equações polinomiais. X à quarta mais 9x ao quadrado menos 10x mais 3 igual a zero. 10x à sexta menos 2x à quinta mais 6x à quarta mais 12x ao cubo menos x ao quadrado mais x mais 7 igual a zero. X à oitava menos x à sexta menos 6x mais 2 igual a zero. X à décima menos 6x ao quadrado mais 9 igual a zero. As raízes de uma equação polinomial constituem o conjunto solução da equação. Para as equações em que o grau é 1 ou 2, o método de resolução é simples e prático. Nos casos em que o grau dos polinômios é 3 ou 4, existem expressões para a obtenção da solução. Toda equação polinomial p de x igual a zero, de grau n, onde n é maior ou igual a 1, admite pelo menos uma raiz complexa. Veja um exemplo da solução de uma equação polinomial. Determine o valor do coeficiente k, sabendo que 2 é a raiz da equação. 2x à quarta mais kx ao cubo menos 5x ao quadrado mais x menos 15 igual a zero. Se 2 é a raiz da equação, então substituímos o valor 2 no lugar da variável x. Logo, temos 2 vezes 2 elevado à quarta mais k vezes 2 ao cubo menos 5 vezes 2 ao quadrado mais 2 menos 15 igual a zero. Realizando as potências, temos 2 vezes 16 mais k vezes 8 menos 5 vezes 4 mais 2 menos 15 igual a zero. Conforme a sequência das operações, realizamos as multiplicações. 32 mais 8k menos 20 mais 2 menos 15 igual a zero. Realizando a operação com os termos semelhantes, temos 8k mais 34 menos 35 igual a zero. 8k menos 1 igual a zero.
Para isolar o k, passamos o menos 1 para o outro lado do sinal de igual com a operação contrária. Temos 8k igual a 1. O 8, que está multiplicando k, passa para o outro lado do sinal de igual, dividindo o 1. Logo, temos k igual a 1 sobre 8. Portanto, o coeficiente k é igual a 1/8 para que a raiz dessa equação polinomial seja igual a 2. Neste último exemplo, foi dada a raiz da equação, porém, existia outro número desconhecido para calcularmos. Vamos resolver mais um exemplo como este, onde a raiz é menos 3, ou seja, o valor de x já é conhecido, porém, devemos calcular o valor de m. Determine o valor de m, sabendo que menos 3 é raiz da equação mx² mais m mais 2 vezes x² menos 3x menos m menos 8 igual a 0. Substituindo menos 3 no lugar da variável x, temos m vezes menos 3² mais m mais 2 vezes menos 3 elevado ao quadrado menos 3 vezes menos 3 menos m menos 8 igual a 0. Resolvendo as potências, temos m vezes menos 27 mais m mais 2 vezes 9 mais 9 menos m menos 8 igual a 0. Realizando as multiplicações, temos menos 27m mais 9m mais 18 mais 9 menos m menos 8 igual a 0. Separando os termos semelhantes, temos menos 27m mais 9m menos m igual a 8 menos 18 menos 9. Realizando as operações com os termos semelhantes, temos menos 19m igual a menos 19, logo, m é igual a 1. Sejam f de x e g de x polinômios, chama-se equação polinomial a sentença aberta definida pela igualdade f de x igual a g de x. Os valores atribuídos a x poderão tornar a sentença falsa ou verdadeira. Os números que a tornarem verdadeira são chamados raízes da equação. Vamos ver um exemplo. Sejam f de x igual a ax² mais 1 e g de x igual a 2x² menos 3. Sendo f de x igual a g de x, temos x² mais 1 igual a 2x² menos 3. Separando os termos semelhantes, temos x² menos 2x² igual a menos 3 menos 1. Realizando a operação com os termos semelhantes, temos menos x² igual a menos 4. Multiplicando toda a equação por menos 1 para que o sinal inverta, temos x² igual a 4. Como a operação contrária da potenciação é a radiciação, x igual a raiz quadrada de 4. Logo, x é igual a mais 2 e menos 2. Assim, verifica-se que f de menos 2 é igual a g de menos 2, que é igual a 5. E g de 2 é igual a f de 2, que é igual a 5. As raízes das equações polinomiais, podem ser raízes múltiplas, ou seja, pode ocorrer que uma ou mais raízes sejam iguais. Nesse caso, essas raízes são definidas como múltiplas. Vamos ver um exemplo. P de x igual a 4 vezes x menos 1 vezes x menos 1 vezes x menos 2 vezes x menos 2 vezes x menos 2 vezes x menos 8.
Denomina-se que a equação polinomial 4 vezes x menos 1 vezes x menos 1 vezes x menos 2 vezes x menos 2 vezes x menos 2 vezes x menos 8 igual a zero, possui a raiz 1 com multiplicidade 2, a raiz 2 com multiplicidade 3 e a raiz 8 com multiplicidade 1. Pois, se substituirmos no lugar do x o 1 nos dois primeiros parênteses, o 2 no lugar do x no quarto, quinto e sexto parênteses e o 8 no último parênteses, chegamos ao resultado zero. Toda equação polinomial de grau n, com n maior ou igual a 1, possui pelo menos uma raiz complexa. Lembre-se que os números complexos englobam os números reais, ou seja, um número real é também um número complexo. Acompanhe a resolução de uma equação de terceiro grau. Resolver a equação polinomial x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 3x igual a zero. Colocamos o termo comum em evidência, neste caso, o termo comum é o x. Logo, temos x vezes x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a zero. Logo, a primeira raiz é x igual a zero. Igualamos o que está entre parênteses a zero. Temos x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a zero. Temos, portanto, uma equação do segundo grau completa para ser resolvida utilizando a fórmula de Bhaskara. Identificamos os termos a igual a 1, b igual a menos 4 e c igual a 3. Primeiro, calculamos o discriminante, delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Substituindo os valores, temos delta igual a menos 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 3. Assim, delta é igual a 16 menos 12, logo, delta igual a 4. Substituímos o delta na fórmula x igual a menos b mais menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Temos x igual a menos 4 mais menos raiz de 4 sobre 2 vezes 1. Utilizando o jogo de sinal e resolvendo a raiz, temos x igual a 4 mais menos 2 sobre 2. A partir desta informação, calculamos o x' e o x duas linhas. X' igual a 4 mais 2 sobre 2 igual a 6 sobre 2 igual a 3. E o x duas linhas igual a 4 menos 2 sobre 2 igual a 2 sobre 2, que é igual a 1. Assim, as raízes desta equação são 0, 1 e 3. Vamos resolver agora uma equação do terceiro grau, onde temos que utilizar a fatoração por agrupamento, ou seja, separar os termos que têm termos semelhantes e fatorar duas vezes. Acompanhe como deve ser resolvido. X ao cubo mais x ao quadrado menos 3x menos 3 igual a zero. Perceba que temos como fator comum dos dois primeiros termos o x ao quadrado e o menos 3, como fator comum dos dois últimos termos. Assim, colocamos em evidência esses elementos. X ao quadrado vezes x mais 1 menos 3 vezes x mais 1 igual a zero. Veja que agora temos mais um termo comum, que é o x mais 1.
Então, escrevemos x mais 1 vezes x ao quadrado menos 3 igual a zero. Assim, x mais 1 igual a zero. Passando o 1 para o outro lado do sinal de igual com a operação contrária, temos x igual a menos 1 e x ao quadrado menos 3 igual a zero. Passando menos 3 para o outro lado do sinal de igual com a operação contrária, temos x ao quadrado igual a 3. Logo, x é igual a mais menos raiz de 3. O conjunto solução desta equação é menos 1 mais raiz de 3 e menos raiz de 3. Para finalizar, vamos resolver uma equação polinomial do terceiro grau, na qual irá aparecer raízes imaginárias, ou seja, raízes de números negativos. Lembre-se que, sempre que tivermos uma raiz de um número negativo, irá aparecer o i nessa raiz, ou seja, raiz de menos 1 é sempre igual a i. Acompanhe a resolução. X ao cubo mais 2x ao quadrado mais 2x igual a zero. Colocando o termo comum em evidência, temos x vezes x ao quadrado mais 2x mais 2 igual a zero. A primeira raiz será x igual a zero. Igualamos a equação que está dentro do parênteses a zero. Teremos x ao quadrado mais 2x mais 2 igual a zero. Como esta é uma equação do segundo grau completa, utilizamos a fórmula de Bhaskara para resolvê-la. Identificamos A igual a 1, B igual a 2 e C igual a 2. Substituímos na fórmula do discriminante delta igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Temos delta igual a 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 2. Logo, delta é igual a 4 menos 8. Assim, delta é igual a menos 4. Substituímos o valor de delta na fórmula x igual a menos b mais menos raiz de delta sobre 2 vezes a. X igual a menos 2 mais menos raiz de menos 4 sobre 2 vezes 1. Como a raiz de menos 4 é igual a 2i, temos x igual a menos 2 mais menos 2i sobre 2. X' igual a menos 2 mais 2i sobre 2. Simplificando esta fração, temos menos 1 mais i. X duas linhas igual a menos 2 menos 2i sobre 2. Simplificando, temos menos 1 menos i. Logo, o conjunto solução da equação é 0 menos 1 mais i menos 1 menos i. Vimos nessa aula equações polinomiais. Você percebeu que precisamos saber bem os conceitos de equações do primeiro grau e do segundo grau. Se tiver alguma dúvida, revise as aulas anteriores, assim como o conceito de fatoração também. Até a próxima aula.